A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito importante: o que os apóstolos disseram. Vamos entender a respeito da perspectiva do Novo Testamento. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nesta ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todas as nossas classes organizadas para você ter acesso, ficar à vontade, navegar e estudar ainda mais a palavra de Deus. Se você conhece alguém das classes dos adultos e dos jovens, indique o nosso trabalho, Facilita EBD, o nosso site onde tem recursos para essas turmas, tá? Eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o tema: o que os apóstolos disseram. Para você, querido professor, você precisa ter a noção que é importante iniciar a tua aula pelas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, compartilhe os versículos com eles. A leitura bíblica em classe também aponta para o que a Bíblia diz. Está aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 2. Faça essa leitura, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Hoje o nosso olhar vai voltar então para o Novo Testamento. Estudamos na aula passada a perspectiva do Antigo Testamento até os profetas. A partir de hoje, você precisa ter noção, como professor da escola bíblica dominical, que você vai mergulhar então no Novo Testamento. Então, quando nós paramos para pensar sobre o que os apóstolos disseram, isso significa que nós vamos estudar sobre a autoria do Novo Testamento. É muito importante, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que você tenha noção que o Novo Testamento ele possui, então, 27 livros. E está organizado, então, em 5 blocos, 5 grupos. O primeiro bloco é o bloco dos Evangelhos, formado, então, por Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo bloco é formado, então, por um livro histórico conhecido como Atos dos Apóstolos. O terceiro é formado pelas cartas paulinas, que se iniciam lá em Romanos e vão até Filemão. Você pode utilizar o índice da Bíblia para demonstrar isso para os teus alunos também. O quarto bloco do Novo Testamento é conhecido como Epístolas Gerais, Cartas Universais, que tem o objetivo de alcançar todos. Ele se inicia com Hebreus e vai até a carta aos Judas. É importante também a gente perceber que temos o último bloco, conhecido como Revelação, onde nós encontramos então o livro de Apocalipse. A aula de hoje procura demonstrar sobre o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos que têm a autoridade dada por Jesus de examinar o Antigo Testamento, encontrar Jesus lá, interpretar o Antigo Testamento e apresentar então uma proposta de descrever o Cristo como testemunhas de Cristo. Em primeiro lugar, você precisa ter noção que quando os apóstolos bíblicos passaram a fazer isso, eles não tinham o objetivo de escrever uma nova Bíblia, porque na sua época a Bíblia que era utilizada como palavra de Deus naquele período seria apenas o Antigo Testamento. Mas isso, com o passar dos anos, com a morte dos apóstolos e das testemunhas oculares, achou-se por bem ser necessário preservar então esses documentos que foram escritos por eles, por causa do testemunho de Cristo. E esses documentos são relevantes, têm autoridade bíblica sim, e também foram inspirados por Jesus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não pense, não imagine, por exemplo,
que Jesus estava caminhando, ensinando os discípulos, e eles estavam com um caderno na mão, anotando tudo. Não foi bem assim. Os primeiros registros bíblicos do Novo Testamento aconteceram anos mais tarde, anos depois da ressurreição de Cristo. Por exemplo, se você não sabe, o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, morreu na era cristã no ano 30. O primeiro registro histórico de um texto sagrado a ser escrito foi escrito 17 anos depois, que é a Epístola aos Gálatas, escrita pelo próprio apóstolo Paulo. É claro que Paulo não tem o objetivo de escrever uma Bíblia, mas ele tem o objetivo de escrever uma carta para os irmãos que moravam na Galácia do Sul, para edificar aquelas igrejas agora em Jesus. Depois surgiu então o Evangelho de Marcos. Marcos, que não era discípulo direto de Jesus, mas ele era discípulo de Pedro, ele aprendeu com Pedro. E na época em que ele escreve, Pedro estava pastoreando a igreja de Roma. E Marcos sabia ler e escrever e começou a registrar os sermões, os testemunhos de Pedro, também percebendo que muitas pessoas que tinham visto Cristo ressurreto estavam morrendo, e a igreja achou bom aquilo. Esse foi o primeiro documento histórico também dos evangelhos a serem escritos. E a aula de hoje procura pincelar para a gente sobre a autoridade dos apóstolos, esses apóstolos que têm autoridade bíblica, então, de escrever o texto bíblico. Para a gente, que nós que somos pentecostais, nós trabalhamos o seguinte: apóstolos para a gente traz, nesse sentido bíblico, aquele que tem autoridade de escrever a Bíblia, aquele que tem autoridade de testemunhar sobre Jesus, que viu Cristo, fez parte então do colégio apostólico, foi um testemunha da ressurreição. Esses, para nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus, são os verdadeiros apóstolos. É claro que o termo apóstolo também significa enviado, missionário. Em uma perspectiva mais clara, por exemplo, um missionário na ação missional, no campo missional, é um enviado, é um apóstolo de Cristo. Mas nós não trabalhamos, por exemplo, essa ideia de separação de cargos de igreja de alguém para o apostolado, porque nós acreditamos que os apóstolos, o termo apóstolo, para um cargo da igreja, é dado somente para aqueles que caminharam com Jesus. Nós respeitamos determinadas denominações que trabalham outros sentidos sobre o apostolado, mas esse não é o sentido da aula de hoje. Nós vamos trabalhar os apóstolos bíblicos, que tiveram autoridade para escrever a Bíblia, e que Deus use você na escola bíblica dominical, explicando isso para os teus alunos, que Deus te use. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: quem eram os apóstolos? Como estou trazendo para você essa explicação, é importante você ter noção que apóstolo significa enviado em uma missão. Então, os apóstolos de Cristo são aqueles que são enviados em uma missão. Qual é a missão? Divulgar o reino de Deus, propagar o reino de Deus. Para nós de linha pentecostal, nós acreditamos que apóstolos são somente aqueles que testemunharam do Jesus vivo, ressurreto, que aprenderam com Jesus, que caminharam com Jesus, que estiveram próximo do Cristo. Esses são os apóstolos. E para a gente também, nós entendemos que eles têm a autoridade, então, de ler o Antigo Testamento e registrar o testemunho de Cristo. E a partir daí surgiu então o Novo Testamento, como nós já possuímos. É muito importante você ter essa noção também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os apóstolos são homens escolhidos pelo próprio Cristo. Os apóstolos são aqueles que fizeram parte do discipulado de Jesus, que caminharam com Jesus. No seu ministério terreno, Jesus então separou 12 homens, que foram escolhidos por ele, a dedo, para poder então participar do colégio apostólico, do discipulado, aprender então com Cristo, para levar então todo o conceito do reino de Deus, do reino dos céus, adiante. Quem são eles? A Bíblia nos dá informação deles nos evangelhos, especialmente em Lucas 6,13, como a lição traz para a gente. Eles são escolhidos por Cristo. Cristo orou ao Pai, intercedeu por eles e separou eles para o apostolado. É muito importante você ter noção disso aqui também. É claro que nós vamos listar eles aqui para você no próximo subtópico. Mas é interessante você ter noção e levantar também a pergunta em sala de aula: quem são então os 12 apóstolos, para os teus alunos? Deixe eles responderem. Mas é importante você destacar
que os apóstolos foram homens transformados pelo Espírito Santo, que tiveram encontro com Jesus, que testemunharam de Jesus, que caminharam com Jesus, que viram Cristo ressurreto, Cristo vivo. Esses são os apóstolos. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso primeiro ponto. Quem eram então os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos são aqueles que fizeram parte do colégio apostólico, que fizeram parte do discipulado de Jesus. A Bíblia me dá os nomes deles. Por exemplo, o primeiro deles é Simão, chamado Pedro. Pedro, então, é um apóstolo de Cristo. Também a Bíblia cita para a gente que André, irmão de Pedro, também é um apóstolo de Jesus, é um discípulo de Jesus. Aparece aqui Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui, irmão de João, é um apóstolo direto de Jesus. É claro também que nós vamos ter o apóstolo Tiago, que escreve uma epístola, que não é esse Tiago aqui que eu estou falando. Esse apóstolo Tiago, que escreve a carta de Tiago, é o irmão de Jesus mesmo, filho de Maria. E ele se torna também um apóstolo, no mesmo caso de Paulo. Mas isso é detalhe para depois. Vamos entender primeiro esse Tiago aqui. Esse Tiago, ele é irmão de João. João, que não é João Batista, mas João que se torna então João Evangelista, ele é chamado para ser apóstolo. Ele que escreve o Evangelho de João, escreve 3 cartas no Novo Testamento que tem o seu nome, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. Aparece também Filipe, Bartolomeu e Tomé, assim como Mateus, que era cobrador de impostos. Aparece também outro Tiago, esse outro Tiago é chamado então de Tiago Menor. Nós temos Tiago que é irmão de João, e nós temos agora Tiago Menor, que aparece aqui como filho de Alfeu, e aparece também outro Simão conhecido como Simão o Nacionalista. E por fim, então, Judas Iscariotes. Você pode pegar a Bíblia e apresentar ele para os teus alunos. A base bíblica está em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. Aí você lê esse versículo explicando também para os teus alunos. A Bíblia fala também de outros apóstolos que surgem depois. Quem são eles? Que testemunharam também da ressurreição. O Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta, como eu citei para você. O apóstolo Paulo, que se converteu pelo impacto de Cristo no caminho de Damasco, ele também foi um testemunho da ressurreição, e ele se torna então um apóstolo. Ele mesmo disse que ele não era merecedor, era o menor dos apóstolos, e ele era tido como filho abortivo, um filho que nasceu depois. E aí você percebe que ele também recebe essa autoridade apostólica aqui. Dentro da Bíblia, nós descobrimos, então, a missão desses apóstolos. Qual é a missão deles, então? Levar Jesus adiante, apresentar o Cristo. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Testemunhas do Cristo. Esse é o segundo ponto. Por que os apóstolos, então, têm autoridade de escrever a Bíblia? Primeiro, porque eles caminharam com Jesus. São testemunhas oculares. Segundo, eles testemunharam dos milagres de Cristo. Eles caminharam tão perto que eles participaram desses milagres. Terceiro, eles testemunham também da morte e ressurreição de Jesus. Eles testemunham também que o Cristo é o Cristo divino, o Messias prometido. Eles têm essa autoridade apostólica para escrever exatamente o texto e orientar o povo de Deus a caminhar com Jesus. É claro que nem todos os apóstolos escreveram um documento histórico. Nem todos escreveram um documento histórico. Outros testemunharam de outra maneira, com a sua vida, com a sua prática ministerial. Mas alguns escreveram o texto bíblico, como o João, como nós citamos para você. O Mateus tem essa autoridade também. O Pedro, que orientou o Marcos, que era discípulo de Pedro. Marcos aqui, ele não é discípulo direto de Jesus, mas ele é discípulo de Pedrão, primo, mais ou menos primo de Barnabé. Você percebe ele aparecendo aqui também. Você encontra, então, o próprio Lucas, que é discipulado agora por Paulo. Ele não é discípulo direto de Jesus, não fez parte do colégio apostólico, mas aprendeu com Paulo. Ele transmite, então, esse texto bíblico orientando o povo. O Paulo, que escreve praticamente boa parte do Novo Testamento, 13 cartas das 21. Então a gente percebe esse povo sendo dedicado para poder transmitir então uma mensagem. Eles têm essa autoridade, são testemunhas oculares.
O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: testemunhas oculares dos milagres. Um testemunho ocular é aquele que participou diretamente dos milagres de Jesus. E os apóstolos, então, participaram diretamente dos milagres de Jesus, testemunhando, por exemplo, Jesus caminhando sobre as águas, testemunhando, por exemplo, Jesus multiplicando o pão e o peixe para uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas, testemunhando, então, da morte e ressurreição do Cristo, o Cristo vivo. Eles testemunharam isso. Isso é importante demais. E isso lhes dá autoridade, então, para falar do Cristo. Esse testemunho da ressurreição é fundamental. É por isso que Paulo entra aqui no apostolado, porque ele testemunha o Cristo vivo, ressurreto, lhe convocando, então, para uma chamada específica. O testemunho ocular é aquele que está presente na vida dos apóstolos. Eles caminharam, foram discipulados diretamente por Jesus. No nosso caso, nós somos discípulos de discípulos que receberam a mensagem dos apóstolos. E é claro que esses apóstolos têm essa autoridade. Atos capítulo 2, versículo 42, eles guiavam a igreja. Guiavam a igreja no testemunho, na oração, na doutrina e no partir do pão, orientando o povo a servir a Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, testemunha de Jesus agora para os gentios. O que é gentil, pastor? Gentil é todo aquele que não é nascido judeu. Nesse caso, eu e você, que somos brasileiros, somos gentios. Não somos nascidos diretamente judeus. Nós recebemos o testemunho do Cristo através dessas testemunhas, que são missionários que trabalham na obra do Senhor. Avançando, segundo subtópico do nosso segundo ponto, trata sobre os testemunhos dos ensinamentos de Cristo. O testemunho dos apóstolos ele é fundamental exatamente para poder descrever os ensinamentos de Jesus. Eles foram discipulados por Jesus. Por exemplo, o Mateus registra um sermão fantástico de Cristo, que está no capítulo 5 ao capítulo 7 do seu evangelho, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que traz uma edificação fantástica. O Mateus também traz diversas parábolas bíblicas. O seu testemunho é a respeito do Cristo diretamente. Ele apresenta Jesus como o Messias. Todo o seu ensinamento é pautado nisso. Ele demonstra Jesus como o rei. Já o Marcos, que não é discípulo direto de Jesus, mas foi discípulo de Pedrão, então a gente pode entender que é a pregação de Pedro aqui, ele testemunha Jesus a partir do testemunho de Pedro. E Pedro testemunha Jesus como servo de Deus. E ele demonstra Jesus como servo de Deus, e além de demonstrar Jesus como servo de Deus, é aquele que opera milagres. Então você vai perceber que no culto ao Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, traz então uma perspectiva fantástica aqui sobre os milagres de Jesus. Marcos é o primeiro a ser escrito, depois Mateus. É por isso que você percebe que praticamente 95% de Mateus é compilado de Marcos, com algumas ampliações. Depois surge então Lucas, que traz um testemunho a partir de uma pesquisa que ele realiza, também aprendendo com Paulo, como está escrito lá no capítulo 1, versículo 1 ao 3 do seu evangelho, apresentando agora Jesus como filho do homem. E aparece também o João. O João, que é testemunho ocular, e ele descreve os ensinamentos de Jesus agora com uma base. Ele apresenta Jesus como Deus. E é por isso que João tem 7 milagres que só ele transmite. Só ele apresenta. Ele apresenta também alguns diálogos que você não acha nos outros evangelhos. Por quê? Ele é testemunha ocular. Ele viu a respeito de Cristo. Então, essa autoridade que eles têm é uma autoridade, então, para guiar a igreja de Deus, guiar o povo de Deus no testemunho e no crescimento. Nós aprendemos a partir da palavra, da escritura, crescemos com esses ensinamentos. Nós temos então a doutrina dos apóstolos em mãos. O Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos que é transmitido. Então, os ensinamentos de Jesus. E eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou, comenta aí, manda esse vídeo para alguém ser edificado em Jesus. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A mensagem dos apóstolos. Qual a importância, então, da mensagem dos apóstolos? Eles preservaram o testemunho de Cristo. Então, a sua mensagem aponta para Jesus. Isso também me ensina que a minha mensagem, a minha pregação, a tua também, precisa apontar para Jesus. E a mensagem dos apóstolos fala diretamente de discipulado, de servir a Cristo. Então, você, professorzão, que está ministrando para os teus alunos,
precisa entender que ministrando você está discipulando. E isso aqui é preservar o testemunho de Cristo, ajudando os teus pré-adolescentes a crescerem em Jesus, crescendo para a glória de Deus. Eles estão numa fase de transição. Isso é importante você ter em mente também, conhecendo sobre o testemunho de Jesus. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a autoridade da mensagem. A autoridade da mensagem dos apóstolos é uma autoridade divina, é Deus que concede. Então eles receberam essa autoridade e passaram a testemunhar Jesus, a escrever os testemunhos dos seus ensinamentos. Isso aconteceu porque muitas pessoas que testemunharam do Cristo vivo, dos ensinamentos, do que aprendeu com Jesus, dos milagres, estavam morrendo por causa da perseguição, por causa da idade. Para você ter ideia, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, foi escrito no ano 47, 17 anos depois, 47 a 48, 17, 18 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que acontece no ano 30. O evangelho de Marcos, ele é o primeiro a ser registrado. O evangelho de Mateus já é o segundo. Muitos autores biblicistas acreditam que esse evangelho foi escrito aproximadamente no ano 60. Então você percebe aqui uma linha temporal muito longa e distante também. Isso também descreve para a gente exatamente como era difícil escrever o texto. Nem todas as pessoas tinham a facilidade da leitura e da escrita, mas aqueles que tinham habilidade eram aproveitados pela igreja para o crescimento. Por isso que nós encontramos 2 evangelhos escritos por amanuenses que recebem então seu nome. Por exemplo, Marcos é um amanuense. Amanuense é aquele que tem habilidade de escrever. O próprio Lucas, que não é judeu, que não foi discípulo direto de Jesus, é grego. Ele escreveu um evangelho também. E essa autoridade é dada por causa do testemunho de Jesus. Os evangelhos não são biografia de Jesus, mas na realidade os evangelhos são testemunhos do Cristo. Servem para testemunhar Jesus, os seus ensinamentos e nos guiam. Finalizando, o segundo subtópico trata sobre a natureza da mensagem. A natureza da mensagem bíblica é uma natureza espiritual. É uma natureza que traz a edificação para a gente. Cada versículo que nós lemos no Novo Testamento, nós encontramos então a ação do Espírito Santo guiando as pessoas a Cristo. A natureza da mensagem aponta então para o plano da salvação em Jesus. Quando você lê o Novo Testamento, você encontra Jesus sendo mencionado de uma forma muito especial. Então, a salvação em Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é relatada em todo o Novo Testamento como o ápice do propósito do plano de Deus, do projeto de Deus, da ação de Deus. Então, o projeto do Novo Testamento é exatamente nos fazer lembrar da ação de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus em nos salvar. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você nessa ministração, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente na nossa rede social também, acompanha o nosso ministério pastoral. Olha, eu fico muito feliz quando você posta no teu story, me marca, eu reposto lá, comento com você, fico feliz. Deixa teu comentário aí se eu te ajudei também, eu sempre respondo vocês, por favor, faça isso. Nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos, está faltando muito pouco. Se você está afastado da igreja, quer voltar para Jesus, olha, você pode colocar no comentário, eu aceito Jesus como meu Salvador, ou então utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escanear esse QR Code aí, preencher o cadastro, nós vamos orar por você com a nossa equipe de discipulado, te orientar então a chegar a uma igreja mais próxima da tua casa para que você fique firme com Jesus, tá bom? É claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura para te orientar a crescer em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do John MacArthur, 12 homens extraordinariamente comuns. Esse material é muito legal sobre o perfil de cada discípulo, cada apóstolo de Jesus, pode te ajudar muito a crescer em Cristo. Quero também trazer para você, como dica de leitura, Jesus e os Evangelhos, para você ter uma perspectiva histórica na formação dos Evangelhos, se você quiser crescer em Cristo também. O Canão das Escrituras, do F.F. Bruce, esse material é espetacular, pode te ajudar muito a estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E também a Bíblia e os seus intérpretes, do pastor Augusto Nicodemos. Que Deus te abençoe, tá? Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre a Bíblia e o testemunho de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.